Os primeiros jogos de Pokémon foram recriados em Pokémon Fire Red e Leaf Green, lançados em 2004, 2 anos depois do lançamento de Ruby e Safira e no começo do mesmo ano de Pokémon Emerald. Os jogos tinham uma importância enorme e estavam predestinados a acontecer pelo inesperado enorme alcance que essa série teve no mundo todo. Para quem é mais novo, esses remakes foram inicialmente feitos para cobrir um problema. Os jogos originais de Game Boy Color não tinham forma de conectar com os jogos atuais. No caso, os da terceira geração que a gente mencionou. Então, não existia forma de trazer os Pokémon de Kanto e Johto pro Game Boy. E para isso foram criados Fire Red e Leaf Green. E segundo Junichi Masuda, os jogos escolhidos para representar o remake são Red e Green por um motivo específico. Não que já não fosse o original, mas pelo que eles simbolizam. Uma folha representa a paz. Por isso, não usaram o fogo e a água, que representariam duas coisas conflitantes. Então foram escolhidos a folha e o fogo. E dá pra perceber que essa lógica estava em mente, já que para conseguir completar a Pokédex era necessário todos os 5 jogos de Game Boy e de uma paz de espírito enorme para ficar fazendo troca. Mas, mais importante, os jogos serviram para atualizar os primeiros jogos da franquia ao novo padrão de qualidade e se atualizar nas mecânicas introduzidas, fazendo com que todos os Pokémon agora tivessem novas características, importâncias e funções. Mas isso é só o começo de uma serialização de revisitações a regiões antigas, mas também o fim da nossa série de retrospectivas de remakes, onde nós vamos rever todos os nossos amados monstrinhos, onde nós os conhecemos pela primeira vez. Mas antes de seguir para os detalhes, vamos primeiro comprar os jogos na pré-venda, e como os jogos são antigos, ainda não tinha toda essa fama que existe hoje em dia. Por isso, os bônus de pré-order eram mais básicos. No Reino Unido, com apenas um guia de bolso para os treinadores, irônico, enquanto nos países da América do Norte, uma bolsa de ombro da Nintendo com a logo dos jogos. Esse seria, inclusive, a primeira pré-order possível para um jogo que se passa em Kanto, além de ser o primeiro objeto grande em qualquer pré-venda, já que até agora a maioria deles eram só CDs da soundtrack dos jogos. Mas agora, vamos falar dos detalhes importantes sobre como funciona essa nova aventura na região mais antiga da franquia. Como dito antes, os jogos foram criados no novo mecanismo do Game Boy, e que se tornaria o novo padrão mínimo de qualidade e funcionalidade que a gente tem até hoje. Essas atualizações deixam o jogo como a melhor experiência de Kanto quando a gente fala dos jogos principais de Pokémon que seguem essa sua fórmula padrão. Mas ao mesmo tempo, eles são uma reconstrução igual aos jogos originais. O que quer dizer que a história segue igual, com o jogador começando a sua aventura após chegar na cidade de Pallet, conhecendo o professor da cidade ao tentar loucamente sair andando pelo mundo sozinho, o que é uma imprudência dos seus responsáveis e responsáveis, mas que acaba sendo impedido pelo professor, que então o leva ao seu laboratório onde você pode fazer a decisão mais importante da sua jornada, entre escolher o seu inicial, errado ou certo. E é onde a gente conhece a trama principal dessa história, a de sua rivalidade com o neto do próprio professor. A gente já falou sobre o Red num vídeo específico dele, mas vamos focar aqui no Fire Red e Leaf Green. Eu aqui vou chamar o personagem pelos nomes oficiais, mas você sabe que nessa altura do jogo, você poderia escolher o nome ofensivo que você quisesse para o seu rival. Mas a história gira em torno da sua rivalidade com o Green. Ele desde o começo demonstra que não tá pra brincadeira, escolhendo o inicial que ganha do seu, logo depois da sua escolha. Isso é uma demonstração da personalidade dele. Ele agora sabendo que vai estar disputando com você pela atenção do avô dele, nada mais normal do que tentar ter uma vantagem desde o começo, até te desafiando a uma batalha e servindo como tutorial dos básicos do jogo enquanto isso. Mas nós já falamos o suficiente dele por enquanto, já que ele vai aparecer várias vezes durante essa história, que como toda a história é bem simples, mas a forma que o remake ajuda ela é bem destacada. Vamos ao Red e a Blue. Nesse remake é a primeira vez que você pode jogar em Kanto podendo escolher a sua identidade de gênero, uma evolução dos jogos, e eles têm uma aventura muito livre na região de Kanto. Nesse jogo você não está preso a uma ordem tão certa, você precisa enfrentar o Brock primeiro e depois passar pela montanha da visão da lua e enfrentar a Misty. A partir daí então, você tem a liberdade de enfrentar todos os próximos 5 líderes de ginásio de uma forma completamente independente. Existem muitas ordens diferentes que você pode enfrentar eles, sendo as únicas regras as de enfrentar o Koga antes do Blaine e de o líder de ginásio de Viridian ser o último. E entre esses ginásios, várias missões e exploração de áreas diferentes são necessárias. Safari Zone, a mansão Pokémon, Torre de Lavender, e isso te dá a liberdade de explorar toda a região como quiser, sendo dos jogos mais livres.
mas os perigos e quests são bem marcantes, já que ao mesmo tempo que você segue a sua história de se tornar o Champion e de completar a Pokédex, existe um mal que assombra a região, a equipe Rocket. Ao longo da sua jornada, você dá de cara com a equipe do mal cujo chefe e comandante está em busca do poder. Todas as suas ações são pensadas, indo atrás do Silph Scope para capturar um Pokémon fantasma, indo atrás da Master Ball, do presidente da corporação Silph, bom, você já deve imaginar. O que acontece é que você vive a sua história nesses jogos, enquanto algo muito esquisito acontece à sua volta. Dados em uma mansão sobre experimento, cientistas mexendo com DNA, ladrões invadindo várias áreas que parecem bem desconexas. Isso é muito legal. Os jogos não te obrigam a saber de tudo, mas ao mesmo tempo que esses acontecimentos te atrapalham, você então não consegue ficar parado. Até tenta resolvê-los, tentando progredir nos seus objetivos próprios de se tornar Champion e de capturar todos os Pokémon. E a forma como nenhum deles se atrapalha, todos andando lado a lado simultaneamente, serve para mostrar que você pode ter a preferência entre um deles. O seu foco pode ser em batalhas, em capturas, ou então impedir que eles sejam felizes. O seu único foco é fazer a sua vontade. Toda a história da equipe vilã é sobre poder, sobre tentar capturar algo poderoso e se tornar dono da região. A sua missão de se tornar o Champion é totalmente contrastada por isso. Você também quer se tornar o mais forte, mas ao invés de criar algo e capturar os mais fortes, você treina o seu próprio. Além de que, por uma ironia do destino, se eles conseguissem fazer o que eles queriam de capturar esse Pokémon que eles tanto perseguem, você não completaria a sua Dex. Faltaria esse Pokémon único que eles estão atrás. Então tudo se encaixa por uma ironia, até mesmo essa coisa simples como a enciclopédia Pokémon. E para completá-la, você precisa explorar toda a região de Kanto e suas várias localizações que são iguais. A região de Kanto não tem muita variedade, para ser sincero, esse é um dos maiores problemas com Kanto no geral. A variação das áreas se dá muito pelos Pokémon e pouco pelos biomas, o que dá uma repetitividade aos lugares. Isso é do original, mesmo que só tinha uma cor para trabalhar, o remake até tenta ajudar um pouco, mas no final ele não se sai muito melhor. Mas também ajuda a contrastar. Quando uma área é marcante, ela é extremamente marcante, o que torna Lavender, a mansão Pokémon, e Chiffon Island os lugares mais intrigantes do jogo, com um visual completamente diferente do resto. E a essa altura, o anime já tinha tratado de crescer a imaginação dessas áreas, além de também caracterizar mais os personagens dos jogos. O design de todo líder de ginásio e membro da Elite Four nesses jogos é ótimo, e isso é algo que se repete em toda a geração. Caracterização do personagem é algo muito aproveitado em Pokémon como um todo. Mas assim, todo mundo Pokémon é bem parecido em todas as gerações, mas de vagos à parte. A região tem a sua variação quando se trata da Dex, e não numa localização biomática. Essa geração é a segunda geração com mais Pokémon novos, 151. Claro, eu falo Pokémon novos com uma certa liberdade poética aqui, já que obviamente eles são os primeiros. Mas são 151 Pokémon únicos a essa Dex regional. Eles são muito bem divididos, tendo uma variedade por cada área. O planejamento de cada espaço tematizado ajuda os jogos a ter uma graça maior de exploração. Tudo que ele peca na questão biomática, de não variar o visual de cada lugar, é então compensado por essa variação nos monstrinhos. E falando neles, quando o assunto é Pokémon, eu sinto informar que qualidade nunca é um quesito em qualquer retrospectiva que eu faça. Afinal, gosto cada um tem o seu. Não existe Pokémon ruim visualmente. Afinal, a gente pode ter gosto diferente sobre eles também. No máximo, o seu quesito pode ser qualidade de uma outra forma, sobre quão bom ele é competitivamente, mas isso não afeta muito você jogando a história principal. Quando eu falo de Pokémon aqui, eu sempre me refiro à variedade de escolhas por tipo. A primeira geração, por algum motivo, tem 22% da sua Dex composta por Pokémon venenoso. Quase um quarto da Dex de Pokémon tem um tipo só. Mas ao mesmo tempo, as suas combinações são variadas, e isso permite você a montar times diferentes a cada vez que você joga, sem perder nenhuma combinação decente de tipos. Variedade é sempre um ponto positivo quando se pensa no quesito rejogabilidade, ainda mais falando sobre uma revisitação. Como os jogos foram atualizações para se encaixar na nova geração, muita coisa mudou. As estatísticas básicas dos Pokémon
agora tem suas divisões entre especial e físico. Os Pokémon têm habilidades que influenciam nas batalhas, e mais de uma, o que gera uma variedade. Os tipos foram atualizados tanto em Pokémon quanto em golpes, além de acesso a uma mochila muito bem feita, onde você pode guardar itens em lugares separados. Mas esses são agora padrões dos jogos, já era de se esperar. As verdadeiras mudanças vêm daquelas partes que envolvem coisas exclusivas desse jogo aqui. Existe um sistema de memória onde você é lembrado das últimas coisas importantes que você fez desde a última vez que você desligou o jogo. A adição do Versus Seeker para ajudar em batalhas, que é até hoje considerada uma das melhores features que já foi feita, te possibilitando rebatalhar treinadores que já derrotou previamente. Além do checador de fama, um dos itens mais esquecidos, mas que traz detalhes sobre os personagens. Como por exemplo, graças a ele descobrimos que a Misty é uma enorme fã da Lorelai. O Koga tem uma filha prodígio chamada Janine, além de que Daisy, a irmã do Green, é a campeã de Contest. Sim, conectando essa história à história de Hoenn. Mas não é só isso. Esse jogo é um remake com um propósito, que a gente mencionou até no começo do vídeo, o de conectar com Ruby, Safira e Emerald, e poder ter troca entre os jogos para você completar a Dex na geração como um todo. E graças a isso, tem algumas coisas extremamente engraçadas. Por exemplo, como teoricamente a única coisa que impede o seu Golbat de evoluir para Crobat, um Pokémon não originário de Kanto, o que impede é o nível da amizade, seria possível você conseguir um. Mas aí para isso não acontecer e não quebrar as regras, o jogo simplesmente bloqueia o Golbat de evoluir. Mas não por completo, porque a cena de evolução ainda acontece. Para você conseguir liberar isso, você precisa liberar a National Dex primeiro. Com isso você pode evoluí-lo e trocar Pokémon entre os jogos. Mas calma, para isso funcionar, esse jogo adicionou algo completamente novo para porteirar essa entrada desses Pokémon, as Savvy Island. Elas que são o grosso das mudanças que ocorreram entre o original e os remakes. Elas têm algumas features pequenas, mas que dão uma graça ao lugar novo. Treasure Beach é o único lugar no mundo Pokémon até a Wild Area onde itens reaparecem no chão. Para separar da história original, tem uma lojinha específica aqui que vende os itens que vieram depois dos itens originais de Kanto. Além de um Game Corner só com minigames, onde você pode jogar Pokémon Jump, onde você pode levar Pokémon capazes de pular com menos de uns 70 centímetros, e Dodrioberry Picking, onde você e mais outros 2 players precisam ter Dodrio na sua equipe e podem jogar juntos, pegando frutas que caem do céu. Como esses jogos foram os que influenciaram eles a criarem o Wireless Adapter, eles realmente aproveitaram isso, criando as coisas a se fazer com amigos. O Wireless Adapter, para quem não sabe, é um conector sem fio. E esse conjunto de ilhas são uma side quest pronta para virar main quest no post-game, e é uma das melhores coisas sobre esse jogo. Ela traz tantas coisas novas aos jogos que é impressionante alguém parar de jogar esses jogos depois de zerar e não aproveitar essa parte da história. Você, ao zerar, recebe a National Dex e agora vai poder ir às 7 ilhas diferentes e encontrar Pokémon de outras regiões. E para conseguir todos os Pokémon, você ainda precisa fazer uma história completamente nova. Ela serve de conexão entre essa geração e a sua continuação em Johto. Sobre a continuação dos planos da equipe Rocket após o sumiço do seu líder. Você tem uma parte inteira numa ilha específica onde você sabe e conhece os ADMs antes de virarem ADMs. Além de também dar um holofote na Lorelai e a sua relação com as ilhas. Além de também comentar sobre a parte da troca entre os jogos com a sua própria história, onde Celio precisa da sua ajuda para conseguir uma Ruby e uma Safira, que então ajuda você a conectar com os jogos da terceira geração. Para uma pessoa que essa é a sua primeira experiência com Pokémon, essa nova parte do jogo serve muito para dar um gosto de quero mais, de incentivar a explorar novos lugares e conhecer os Pokémon que ainda faltam conhecer. Que essa não é a única região, o único jogo, e ainda tem muito mais do que se ver visitando outras regiões. E você ainda recebe um gosto disso na própria Liga Pokémon. Depois de tudo, você ainda pode repetir o desafio de Champion contra uma liga renovada, novos Pokémon e ainda mais fortes. Lorelai agora possui um Piloswine, o Bruno tem um Steelix, a Agatha um Misdreavus, o Lance um Kingdra. Além de que o Green agora troca 2 membros do seu time, trazendo um Heracross e um Tyranitar, deixando tudo bem mais difícil. Mas você também pode estar mais forte se capturar os 5 lendários que te ficam disponíveis de captura. Certo que você pode capturar algum deles antes de até de zerar, mas até então nenhum deles ficava certamente no seu caminho. Então você só ia atrás dele por causa da Pokédex. Então se você não sabia da existência deles, não necessariamente você ia encontrá-los. Além dos pássaros lendários já conhecidos previamente, que inclusive um deles até mudou de lugar para Savvy Island,
O Mewtwo também retorna ao jogo, mas dessa vez numa caverna levemente diferente. Assim, na real, ela é igual ao original, e quando eu falo original, eu me refiro ao verdadeiro original, Red e Green. Como a gente aqui no Brasil só recebeu o Red e o Blue, que foi feito nos Estados Unidos, essa versão em si tinha um lugar completamente diferente. Então é visualmente diferente para os brasileiros, diferente do original que os brasileiros jogaram. Então, conta como um lugar completamente novo pra gente. Além de que um dos gatos lendários faz uma aparição, dependendo do inicial que você escolhe no começo do jogo, onde Raikou, Entei e Suicune vai aparecer pela região e você pode tentar encontrá-los. Outras coisas que vieram das gerações pós-RGB incluem Breeding, que agora nessas ilhas está liberado por um novo Daycare, e a Trainer Tower, uma torre de treino onde você enfrenta uma quantidade fixa de treinadores, com sempre a mesma equipe, incluindo gente que pode conseguir um Pokémon Shiny, onde sua única missão é derrotar eles dentro de um tempo limitado, e essa torre é onde você obtém infinitamente os itens evolutivos de Pokémon de canto que recebem uma evolução em Johto. E falando de lá, pro sul dessa mesma ilha tem um puzzle que libera todos os Unown de aparecerem nas ruínas em volta dali. Mais uma vez, comentando sobre como os jogos precisam ter todos os Pokémon disponíveis para captura. Como esses sendo jogos que foram refeitos com esse propósito específico, e eles são os mais velhos, eles não têm tanta coisa a comentar quanto os outros. Não teve muita inovação em questão de história, diferenciação. Mas vale lembrar que a diferenciação principal é que você atualizou todos os Pokémon. Todos eles tiveram mudanças. Afinal, de lá pra cá foram criadas duas estatísticas completamente novas, Special Attack e Special Defense. 2 tipos foram adicionados, mesmo que só o Magnemite sofreu uma mudança. E habilidades agora funcionam de forma passiva e são individual a cada Pokémon. Todas sendo criadas com base naquele design. Tudo teve que ser repensado, criado do zero em cima de algo que já existe. Esses foram os remakes mais importantes e mais difíceis. E isso são coisas que são sempre ignoradas quando se fala de Fire Red e Leaf Green. Aqui é a primeira vez que vemos a maioria dos Pokémon de canto e alguns de Johto novamente, agora na sua forma nova. Os jogos são os que mais tiveram mudança a tratar comparado ao original. E por isso eles devem ser lembrados como os ótimos remakes que são. E os mais importantes de todos quando se fala de mudanças e marcos, já que eles servem o propósito original de remakes, conectar o passado ao atual. Vale mencionar que até hoje os jogos venderam 12 milhões de cópias, sendo então o 13º jogo mais vendido da história da franquia. Então, resumidamente, quais são os pontos positivos e negativos para mim? Como a base dos jogos já estava pronta, a maior parte do tempo foi dedicada à renovação em sprite works e visuais. Com isso, vários detalhes pequenos ajudam a dar vida à relação com os Pokémon. As animações de usando o item mostram o seu Pokémon usando ele. Inclusive, a proximidade dele da tela referencia a proximidade dele a você, já que quanto maior o status de amizade que ele tem com você no jogo, mais próximo ele fica. O que ajuda a mostrar essa relação? Várias áreas novas têm o seu próprio preview visual, mostrando detalhes de como os lugares são imaginados pelos criadores. Esses jogos serviram como uma forma de mostrar as ideias originais. Enquanto do lado negativo, os remakes não aproveitam muito a oportunidade. Mas esse foi o primeiro remake, então ainda não se pensava em fazer mudanças ao original. Então até aí tudo bem. Mas ele ainda assim podiam ter aproveitado mais a liberdade visual gráfica. Como os jogos antigos não podiam trabalhar detalhe e são objetivamente sem graça, aqui era a oportunidade perfeita para transformar Kanto em algo muito mais mágico. A maior parte das pessoas que gosta muito de Kanto é porque tem uma nostalgia e uma visão da região que condiz com o que ele imaginou enquanto estava lá. Essa é a mágica. Mas quando você olha objetivamente, quase sem exceção, as rotas são iguais, são pouquíssimos os lugares que se destacam visualmente. E aqui vira uma oportunidade perdida, quando você lembra que o Game Boy Color original só podia mostrar 56 cores ao todo, enquanto agora no GBA eles poderiam usar 32.768 cores. Mas no final, o que realmente dá cor aos jogos de Pokémon não é a tela, é você e sua mente. Por isso que muitos gostam de Kanto. A diversão vem de você querer se divertir, e não só do que o jogo te apresenta.